iniciar aqui a gravação, a gente vai falar, né, o tema da nossa aula de hoje era sobre ponteiros, né, envolvendo esse recurso e que a gente vai ter aí uma continuidade a esse tema na próxima aula, que vai envolver a parte de alocação dinâmica, que a gente vai ter aí uma introdução de todo esse contexto. Então, a aula de hoje em si, né, está relacionada ao recurso de ponteiro, né, ao entendimento aí desse contexto do que é ponteiro, de como que eu manipulo ponteiro, em que situações que eu utilizo ponteiro. Então, o importante, né, o ponto principal aqui é a gente entender essa proposta, como que ela funciona. E aí eu queria ter aí uma ideia do que vocês entenderam que é um ponteiro e o que o ponteiro faz. Alguém aí? Ele basicamente ele aponta para a memória de uma variável, você podendo manipular várias de uma vez, né? Isso, exatamente, né? Então é um tipo de variável, né? É uma variável específica, mas que ao invés de armazenar, né, números inteiros, números reais, como qualquer outra variável, ele guarda sempre um endereço de memória, sendo que esse endereço de memória vai estar associado a algum tipo de dado. Então, ele vai apontar, referenciar, né, guardar essa referência de outras variáveis, de onde elas estão localizadas. E aí isso tem muita aplicação, principalmente quando a gente começa a entrar na parte de estruturas de dados, que vocês vão ver, né, no próximo semestre. Eu não sei se alguém já fez ou está fazendo, né, mas é depois de algoritmos 2. Mas pode ser que alguém de programação estruturada já tenha feito, né, ou esteja fazendo. E é um recurso muito utilizado, né, para manipulação das estruturas de dados, porque nem todos os dados eles ficam armazenados, nem sempre a gente vai usar vetores, né, que os dados estão de forma sequencial na memória. Então, muitas das vezes, a gente, até mesmo para ter um uso mais eficiente, a gente vai utilizar o armazenamento dos dados em endereços aleatórios, e aí a gente precisa ter essas informações de onde os dados estão localizados na memória. E aí os ponteiros entram para a representação de várias estruturas de dados. Então, para quem não fez, né, ainda vai fazer estrutura de dados, vocês vão ter contato com várias estruturas como árvore, lista encadeada, grafos, que a gente pode utilizar e muitas delas é a forma utilizada para representar determinados dados, né? Determinadas possibilidades. Então, tem bastante aplicação com relação ao uso de ponteiros. Então, o que a gente precisa inicialmente entender é essa proposta, né, do que eu armazeno numa variável desse tipo. Eu esqueci aqui de colocar para gravar, ou coloquei? Ah, coloquei. Então, a gente armazena esse tipo de dado, né, que é o endereço, a referência de uma outra variável, e aí a gente tem várias possibilidades aí de uso que a gente vai conhecendo e que a gente, na verdade, não vai conhecer todas as aplicações aqui em programação estruturada, mas algumas delas. Então, de um modo geral, a gente precisa ter em mente, né, que quando a gente está falando de memória, de dados, de variáveis, né, cada tipo de dado ocupa um tamanho específico. Então, ele precisa de um espaço específico de memória para armazenar e assim por diante. Isso tem relação com a manipulação, né, dos ponteiros. Então, quando a gente declara uma variável, essa variável, né, esse nome que eu dou para ela, está associado com algum endereço de memória. Então, um espaço de memória foi reservado para aquela variável e sempre que eu me referir a esse nome que eu dei, que aqui no caso é x, aquele espaço de memória vai ser acessado.
Só que a gente trabalha, né, muitas das vezes com variáveis locais, e aí eu preciso, né, passar dados de uma variável, de uma função para outra, e nesse processo também entra a aplicação de ponteiros, né? Uma das aplicações, no caso da linguagem C, é a passagem por referência, que é algo que a gente já tratou, já falou, né? Então, o que a gente precisa reforçar é esse conceito, né, do que é o ponteiro, o que ele armazena e como que a gente faz isso. Então, primeiro ponto, como que eu identifico que eu tenho um ponteiro e não tenho uma variável simples? Pelo uso do asterisco, né? Então, o asterisco ele tem duas funções aí quando a gente está falando de ponteiro. Um é na declaração, para representar, né, para especificar que eu estou falando de um ponteiro. Então, quando eu olho, né, para essa declaração aqui, eu posso dizer que x é uma variável simples, que não é um ponteiro, e ptx sim é um ponteiro, porque ptx antes dele tem aqui o asterisco. Então, o que identifica que a variável é um ponteiro é o asterisco, né? E esse mesmo asterisco ele pode ser usado como um operador. Então, a gente tem dois operadores aí básicos para manipulação de ponteiros, que são o operador de endereço, que a gente já está acostumado a usar no Scanf, por exemplo, né? E que eu obtenho o endereço de uma variável usando esse operador, e o operador de asterisco, que representa aí uma forma de obter o conteúdo armazenado em alguma variável, em algum endereço específico. Desse modo, né, aqui, se a gente for analisar esse exemplo, se a gente for analisar esse exemplo aqui, o que a gente tem? Eu tenho duas variáveis aqui, variável x e variável asterisco p, sendo que x é uma variável do tipo caractere e asterisco p é um ponteiro para o tipo caractere, né? Então, eu começo fazendo o quê? Declarei x e inicializei com esse valor de t. Então, x, aqui no caso, né, está associado a esse endereço fictício aqui, 2000, e nesse espaço desse endereço tem o valor t armazenado. Já o ponteiro p, o que está acontecendo com ele? Eu coloquei para ele receber o endereço de x. Como que eu sei que é o endereço de x? Porque eu coloquei o e-comercial antes do x. Então, P vai receber essa localização. Então, se x está no endereço 2000, P vai armazenar esse valor. Então, P está associado ao endereço 2003, ou seja, no endereço 2003 eu armazeno o conteúdo de P. O que é o conteúdo de P, né? O que P armazena? P armazena um endereço, porque ele é ponteiro. Então, ele está guardando o endereço 2000, que é o endereço de X. Então, o e-comercial, ele me possibilita obter o endereço de uma variável, não só obter, mas associar essa variável ponteiro com a localização dessa variável X. Então, tendo o ponteiro P, eu consigo não só acessar, mas manipular o que está em X. Então, o ponteiro P, ele tem acesso a essa variável X. E aí, com isso, eu tenho aqui, ó, como imprimir o conteúdo de P. Então, o que é o conteúdo do ponteiro? É o que ele armazena. Então, quando eu imprimo só o P, eu estou armazenando, eu estou imprimindo 2000, que é o que ele está guardando. Quando eu imprimo o que está na variável x, vai aparecer o t, que é o que está lá armazenado. Agora, quando eu uso asterisco p, significa o quê? Que eu quero acessar o conteúdo do endereço que p armazena. Então, p armazena o endereço 2000. Qual é o conteúdo que está guardado no endereço 2000? T. Então, quando eu uso o asterisco p, eu, na verdade, eu consigo acessar por meio desse operador a variável x.
de uma forma indireta, mas eu consigo ter esse acesso. Então, a partir do momento que eu faço essa ligação de P com o endereço de X, eu consigo acessar essa variável e, inclusive, manipular, alterar o valor que está lá, mas sempre com o asterisco P. Então, se eu uso só o P, eu estou me referindo ao que está armazenado em P. Quando eu uso o asterisco P, aí eu estou me referindo ao conteúdo, né, associado a esse endereço que P referencia. Então, nesse sentido que a gente vai fazer o uso desses dois operadores. Vamos lá, então. Alguma dúvida até aqui? Esse porcentagem que aí, tem sempre que usar isso para mostrar o conteúdo? Eu não entendi. Alguém perguntou alguma coisa? O porcentagem P que você botou quando foi imprimir o P. Está falhando um pouquinho, Rodolfo. Foi você que falou, não foi? Eu não entendi bem o que você falou. Qualquer coisa, coloca aqui no chat, por favor, que aí eu vou esclarecendo, tá? Qualquer dúvida aí que tiver. Acho que falhou o áudio aqui, eu não entendi bem. Bom, eu vou acompanhando aqui, qualquer coisa é só ir colocando aqui. Então, o porcentagem P, ele é utilizado quando eu quero imprimir um dado que é um ponteiro, né? Então, quando eu vou imprimir o valor que está armazenado no ponteiro, né, a variável que eu quero exibir é um ponteiro, aí a gente usa o porcentagem P para representar que o tipo de dado é um ponteiro, tá? Então, é para isso que serve. No caso, né, no terceiro printf aqui, no último, eu não usei por quê? Porque o que eu quero imprimir não é o que está guardado no ponteiro P. Eu quero imprimir o conteúdo guardado no endereço que P armazena. Então, o que eu vou imprimir, na verdade, é o quê? Eu vou lá, qual é o endereço que P armazena? 2000. Eu vou lá naquele endereço e exibo o conteúdo que está lá. Esse conteúdo não é um caractere, então eu tenho que imprimir um caractere. Que, na verdade, né, até aproveitando aqui, seria porcentagem C, né? Depois eu vou fazer essa correção aí para vocês. Não seria porcentagem D. Até funciona essa relação de caractere com inteiro, mas de fato seria do tipo caractere, tá? Então, porcentagem P serve para isso. Um outro ponto que é importante a gente ter bastante atenção é com relação à aritmética envolvida com ponteiro. Então, a gente tem muito hábito, né, de fazer contas com as variáveis de um modo geral. Então, eu faço I recebe I mais 1, soma recebe soma mais N, uma série de operações. E a gente precisa ter o cuidado de que, quando a gente está falando de ponteiro, o somar a um ponteiro não é uma unidade, é um endereço de memória. Então, se eu estou falando de ponteiros que armazenam endereços de memória, quando eu coloco que o ponteiro vai receber ele mais 1, significa que ele vai para o próximo endereço de memória. Então, se eu estiver pensando, né, por exemplo, num contexto em que eu estou falando de endereços de memória, de ponteiros para números inteiros, o que vai acontecer, né? Aqui nesse caso, eu tenho que pensar
que os endereços, né, se um inteiro armazena 4 bytes, ele vai pular esse endereço de 4 em 4, né? Então, suponha que eu tenha aqui, né, endereços representando inteiros. Então, claro que eu estou colocando valores aqui fictícios, né? Mas só para a gente ilustrar. Então, se aqui eu estiver pensando em espaços de memória, né? E representando aqui espaços para armazenar um inteiro. Então, quando eu tenho aqui o ponteiro P nessa posição, e ele guarda, por exemplo, né, o endereço 2004, que poderia ser de uma variável A, se eu fizer P++, P++ não vai passar de 2004 para 2005. Não. Se eu estou falando de endereços de inteiro, ele vai pular de 4 em 4 bytes, né? Então, considerando esses endereços fictícios, quando eu fizesse P++, ele pularia para o próximo endereço, que seria 2008. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente está falando de aritmética, né, de operações com ponteiro, a gente não está falando de uma continha simples, né? A gente está falando aí de um contexto envolvendo endereços de memória, e aí a gente tem que ter esse cuidado. De modo semelhante, quando a gente está comparando ponteiros, a gente também tem que lembrar que está comparando endereços de memória. Então, se eu estou comparando se px é igual a py e todos dois são ponteiros, na verdade, eu estou verificando o quê? Se os dois ponteiros apontam, referenciam para o mesmo endereço de memória, para o mesmo bloco, né? Então, é isso que eu vou estar analisando. Então, a gente não está falando simplesmente de conteúdos, né? De números inteiros, números reais. A gente está falando de endereços de memória. Então, é só para a gente ter aí atenção e cuidado, né, com esses aspectos, com relação aos ponteiros. Bom, e aí eu deixei aqui, eu acho que eu tinha colocado isso no slide, né? Esse código que tem um erro. Qual seria o erro nesse código? Alguém saberia me dizer? Isso, né? P recebe X, mas por que o que eu teria que fazer aqui? O que eu teria que corrigir? Então, nessa linha, né, do P recebe X é onde eu tenho o erro, de fato, né? Então, aqui é onde está o meu erro. E o que eu teria aí que alterar? Isso, né? P, responderam aí, P recebe o endereço de X. Então, aqui no caso, a gente teria que corrigir para P recebe o endereço de X. Por quê, né? Porque P é um ponteiro. Então, se P é um ponteiro, eu tenho que colocar para ele receber endereços de memória, né? E não valores inteiros aleatórios. Então, seria exatamente esse erro aí que a gente teria que ter cuidado, né? E fazer a devida correção. Então, vamos lá. E agora, eu tenho outra situação, né? Para a gente praticar aí um pouquinho a questão da manipulação de ponteiro. Considerando aí esse código, qual vai ser o resultado que vai ser impresso nesse comando printf? Claro, né, gente, que sem colocar isso no compilador, né, para a gente analisar aqui o que está acontecendo, né, nessa situação. Que a gente, inclusive, pode aqui, né, usar essa manipulação aqui para a gente pensar, né? Então, suponha que eu tenha aqui, né, as variáveis, ó, eu tinha aqui a variável i, a variável p, sendo que i está na posição 4094, então eu teria aqui 4094, a variável i,
E aí, o que que acontece, né? Ó, o I começa com o valor 5. Então, o I está armazenando 5. E o P recebe o endereço de I. Então, P vai armazenar o quê? 4.094, que seria o endereço de I. E aí, com base nisso, o que que apareceria aí de valor para cada uma dessas possibilidades? Ó, eu quero imprimir o valor de P, asterisco P mais 2 e 3 vezes asterisco P. E aí, o que que eu teria de resultado para cada uma dessas possibilidades aí? O que que vai sair para o P? É o quê? Desculpa. O que que vai sair no P? No primeiro vai ser o endereço de IP, depois o 7 e Mas depois qual 15. seria o endereço de P? Peraí. 4.094. Então, sairia realmente 4.094 quando eu imprimir o P. Só para reforçar, na verdade, é o seguinte, né? Esse 4.094, então é só para esclarecer, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Ele é o endereço da variável I, né? Então, ele é o endereço que P armazena. A gente só tem que ter cuidado para não confundir, por isso que eu estou falando isso, porque o endereço de P é 2.000, né? Eu sei que você não falou com essa intenção, mas só para não ficar nenhuma dúvida quanto a isso. Então, quando a gente diz endereço de P, o endereço de P, nessa situação aqui hipotética, seria 2.000. Né? O que P armazena é 4.094, que seria aqui o endereço de I. Então, de fato, sairia isso mesmo. E no segundo ponto, o asterisco P mais 2, o que que ia sair? E por quê? 7, Por que 7? porque ele vai pegar o conteúdo que está no P, certo? Só que o conteúdo que está no P seria o endereço de I. Ele vai pegar diretamente o valor que está no I, não o Nesse endereço endereço. de I. Seria isso? Isso. Então, quando eu faço, né, ele vai seguir aqui a ordem das operações. Então, primeiro eu tenho asterisco P. Então, ele vai acessar esse asterisco P e depois é que ele soma esse 2. Então, o que que é o asterisco P? O asterisco P, ele vai pegar o endereço aqui que está armazenado em P e vai lá acessar o que está guardado lá, esse conteúdo. Então, P referencia 4.094. O que está lá nesse endereço? 5. Então, asterisco P é 5. Só que ele pega esse asterisco P e soma 2. Então, 5, né, mais 2, aí daria o 7. E o terceiro? 3 vezes o 5. Isso, né? Um raciocínio similar. Então, aqui no caso, ele vai acessar 3 vezes asterisco P. Então, se asterisco P é 5, então ele vai fazer 3 vezes 5 e exibiria aí o valor 15 como resultado. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Para mim, nenhuma. Eu vou deixar essas respostas depois no slide e atualizo lá para vocês, tá? E aí, para a gente ver aí mais um ponto associado a ponteiro, né? A gente pode usar ponteiro para manipular qualquer espaço de memória, né? Como a gente viu aqui, eu uso o ponteiro P e consigo não só, né, acessar esse endereço, como manipular mesmo, poder fazer alguma modificação. E aí a gente também pode usar ponteiro para manipular vetores, por exemplo. Por que que eu consigo isso?
Porque a gente diz, inclusive, né, que os vetores, eles são o que a gente chama de um ponteiro constante. Então, quando eu tenho um vetor aqui, como esse, do tipo char, né, que representaria uma string, ele vai ter aí 34 posições sequenciais na memória. Então, ele vai pegar endereços sequenciais e associar a essa variável. Mas o que ele associa, na verdade, eu vou até mudar aqui, né? Ou melhor, vou fazer um outro aqui. Como se eu tivesse aqui endereços sequenciais. Quando eu faço essa associação, então vamos supor que eu tenha aí essa variável do tipo char, né? Ou aqui no caso de inteiro, já que eu estou pulando de 4 em 4, que eu tivesse um vetor aqui de inteiros de 5 posições. Quando eu declaro esse vetor vet5 do tipo int, ele associa o nome vet à primeira posição do bloco. Então, ele reservou todo esse bloco de memória para esse vetor vet. Mas vet, né, o nome vet está associado ao primeiro endereço, ao primeiro espaço. Então, ele está associado aqui a 2000. Então, aqui no caso, esse vet está associado a 2000. E aí, conforme eu coloco, né, algo como, eu uso aqui o meu vet, né, na posição 0, significa o quê? Que ele vai ter uma distância 0 do endereço inicial. Por isso que vet 0 é a primeira posição. Quando eu coloco vet 1, significa que eu vou ter um endereço após o inicial que foi reservado. Então, se o inicial é 2000, vet1 vai ser no próximo, que seria 2004, que é a segunda posição. Então, a manipulação de vetor funciona desse modo. Eu posso fazer isso porque eles estão todos na mesma sequência. Então, ele tendo, né, essa variável vet, tendo aqui o vetor inicial, o endereço inicial, eu consigo fazer essa associação. Porque como eles estão na sequência, e eu vou ter 5 espaços para ele, então o primeiro é 2000, quando eu quiser o próximo, vai ser o próximo endereço, e assim sucessivamente. E aí eu consigo ter essa relação, né, de vetor manipulando desse modo que a gente faz, né? vet1, vet2, vet4, vet3, na ordem que eu quiser, porque eles estão sequencialmente na memória. Então, isso tem relação também com aí o uso de ponteiros. Então, o vetor, quando a gente usa só o nome dele, isso representa o endereço inicial. Então, se vocês forem observar aqui o slide, eu posso, por exemplo, colocar que o meu ponteiro vai receber o vetor nome, vai receber nome só, né? Eu não estou colocando todo o vetor associado ao ponteiro. Eu estou colocando o primeiro endereço desse vetor. Então, ele vai pegar a primeira posição, aquele endereço, e associar com esse ponteiro. E aí, se eu for manipulando o ponteiro para as próximas posições, eu vou acessando as próximas posições desse vetor. Então, com isso, a gente pode usar ponteiro e vetor de uma forma bem simplificada e com a mesma notação, praticamente. Então, a partir do momento que eu tenho aqui um vetor de números reais, tenho um ponteiro para tipos de dado float, e associo esse ponteiro P com esse vetor, então P recebeu o endereço inicial desse vetor V. E aí, quando eu vou percorrer esse vetor, eu posso tanto usar o V, né, que é o próprio vetor, como eu posso usar esse P, porque P tem o endereço inicial. Então, eu posso usar P com a notação aqui de vetor e ir acessando cada uma dessas posições. Então, eu consigo associar um ponteiro com um vetor. Claro que nesse exemplo aqui, eu não preciso fazer isso. Se eu já tenho esse vetor, eu vou manipular o vetor diretamente. Mas em situações que a gente esteja utilizando, por exemplo, funções, né? E eu quero passar por parâmetro um vetor para função,
eu posso fazer isso usando um ponteiro e usar esse ponteiro no parâmetro da função, inclusive para percorrer dentro da função esse determinado vetor, né? Então, é onde a gente lembra de toda a ideia lá de funções e procedimentos com variáveis locais, variáveis globais, passagem por referência, passagem por valor, e aí a gente tem toda essa relação. Então, o ponteiro ele é extremamente importante dentro da linguagem C para passagem por referência, por exemplo. Porque na passagem por referência, o que a gente passa no parâmetro? A gente passa o endereço da variável. E aí, se há o endereço da variável, esse tipo de dado desse parâmetro tem que ser um ponteiro, porque o ponteiro é o tipo de dado dentro do C que armazena endereços de memória. Então, essa é uma aplicação e uma relação muito importante aí dentro desse contexto de programação de funções, né, de passagem por referência. Bom, e aí o que eu queria que a gente fizesse como forma aí de fechar, né, essa parte de ponteiros aí, esclarecer qualquer dúvida que ainda possa ter. Coloquei aqui uma proposta, né, de exercício para fazer o seguinte, fazer a leitura do lado de um quadrado. Então, eu vou ter lá, né, no main, vou abrir aqui o meu dev. Então, vou ter aqui o meu programa. Então, vou fazer a leitura do lado de um quadrado. Então, vou ter aqui uma variável que eu estou chamando aqui de lado. E vou pedir para o usuário informar esse lado. Então, num primeiro momento, a gente tem isso. O usuário vai informar o lado do quadrado. Eu vou fazer a leitura desse lado. Então, esse aqui é o ponto de partida do meu exercício. Aí, o que ele fala? Então, faça um programa que leia o lado de um quadrado e implemente uma função que receba esse lado. Então, eu vou ter uma função que vai receber o lado do quadrado que foi lido, e essa função ela tem que calcular e retornar. Retornar não é imprimir, porque função retorna valores, né? Então, ele vai retornar o perímetro e a área do quadrado. E isso tem que ser feito nessa mesma função. Então, vamos pensar. Eu vou ter aqui uma função que vai retornar um resultado inteiro, que eu vou chamar ela aqui de cálculo, porque ela vai calcular tanto o perímetro quanto a área. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou receber por parâmetro o lado desse quadrado. Até aqui, a gente não está fazendo nada diferente do que a gente já aprendeu. Então, eu tenho aqui o lado definido como variável local. Então, essa variável lado eu não consigo acessar na função cálculo, porque é uma variável local ao main. O usuário informa o lado. E aí, eu vou chamar aqui essa função para imprimir um resultado. Então, a gente vai fazer isso depois. Só que o problema é que essa função ela faz dois cálculos, que são o quê? Perímetro e área. Então, eu vou ter aqui, no caso, o perímetro e a área do quadrado. A área do quadrado seria o quê? Lado vezes lado. O perímetro do quadrado seria o quê? 4 vezes o lado, né? Que é a soma de todos os lados. Então, se o quadrado tem 4 lados, todos com a mesma medida, então o perímetro seria 4 vezes esse lado. Então, fiz os dois cálculos que foram pedidos, a área e o perímetro. Mas como que eu vou fazer para retornar esses dois cálculos com essa mesma função?
sendo que cada função só retorna um valor por vez. Uma vai ser passagem por valor e outra vai ser passagem por referência? Isso aí. Então, na verdade, eu não vou precisar passar a outra por valor. Eu vou precisar, assim, né? O lado vai ser a passagem por valor, né? Mas além desse lado, a gente teria uma passagem por referência, né? Como acabou de ser colocado. Por quê? Porque eu não tenho como retornar os dois. Então, aqui eu teria que optar, por exemplo, vou retornar a área. Então, esse comando return a, ele vai fazer o quê? Pegar o valor da área e retornar para cá. Então, eu teria uma variável aqui, área, vamos supor, que iria receber o resultado da execução dessa função. Só que o problema é que eu também preciso retornar esse perímetro, não só a área. E o que eu vou fazer com esse perímetro? Então, é exatamente essa resposta, essa sugestão, né, que foi dada, de usar o quê? A passagem por referência. E aí vai entrar o ponteiro sempre que eu tenho uma passagem por referência. Para que vai servir a passagem por referência? Para que eu consiga usar aqui esse recurso, que vai ser um ponteiro, para quê? Para manipular uma variável aqui que vai poder receber esse resultado. Então, quando eu pego e coloco aqui uma variável como passagem por referência, isso me permite o quê? Manipular, eu digo alterar, a variável que for passada aqui, o endereço. Então, se eu passar aqui o endereço da variável perímetro, o que vai acontecer? Esse endereço vai ser associado com esse ponteiro P e eu vou conseguir, na hora que eu manipular esse ponteiro P, eu vou estar, na verdade, manipulando quem? A variável perímetro que está lá no main. Então, eu estou colocando aqui um parâmetro a mais, não para simplesmente receber algum valor, não, mas para receber um espaço de memória que está fora da função cálculo e conseguir alterar isso. Então, eu jogo o cálculo que eu faço de perímetro para onde? Eu jogo para esse asterisco P, que representa aqui a variável perímetro que está no main. Então, o cálculo que eu faço aqui, asterisco P, recebe 4 vezes L, esse 4 vezes L vai estar sendo armazenado onde? No endereço, né, no espaço da variável perímetro. Só que eu estou fazendo isso indiretamente, por meio do uso do ponteiro da passagem por referência. E o A, ele fez o cálculo e vai usar o próprio retorno da função. Então, o A vai vir por aqui, né, pelo retorno, e vai ser armazenado nessa variável área. Então, feito isso, aí o que eu vou poder fazer? Depois de ter executado a função, o resultado da área vai estar na variável área e o resultado do perímetro, por meio desse ponteiro P, vai estar nessa variável perímetro. E eu fiz isso sem usar o comando return, porque o comando return só retorna um valor por vez. Então, a gente usa a passagem por referência também como um recurso para quando eu preciso alterar mais retornar mais de um resultado. Então, aí é mais uma possibilidade. E aí, agora, eu poderia fazer a impressão. Então, a área vai ser um determinado valor e o perímetro vai ser aí esse outro valor. E coloco aqui, né, para exibir o quê? Primeiro a área, depois a variável perímetro. Então, assim, a gente conseguiria retornar esse resultado, tanto do perímetro como da área, implementando uma só função. Dúvida, gente, sobre essa proposta? Professora, poderia retornar um vetor também?
Como assim? Você diz como tipo de Coloca retorno? isso, armazena no vetor a área e o perímetro e retorna ele. Então, vamos lá. A questão aqui eu não precisaria fazer isso. Agora, se eu resolvesse fazer isso, na verdade, eu não vou estar retornando o vetor, né? Então, só para reforçar. Então, eu teria que, vamos supor, tá aqui definindo, né, um vetor de duas posições, por exemplo. Então, aqui, V0 iria receber aqui esse primeiro cálculo, V1 iria receber o segundo cálculo. Só que o que eu teria que retornar não seria mais um inteiro e nem um vetor, ele iria retornar um ponteiro de inteiro. Então, ele vai, na verdade, retornar o endereço dessa variável v. Então, a primeira posição do vetor, mas não é o vetor inteiro. Então, é só isso que a gente tem que, vamos dizer assim, ter um cuidado com esse ponto, né? Então, quando ele retornar, ele, na verdade, vai retornar um ponteiro para esse local. Então, ele não vai estar retornando o vetor inteiro, ele vai estar retornando um endereço. Só que aqui como eu tenho um vetor definido, tendo esse primeiro endereço, eu consigo acessar o segundo, porque eles estariam na sequência, tá? Mas não tem necessidade de fazer isso, nesse caso, tá? Eu poderia resolver de uma forma mais simplificada, vamos dizer assim. Tudo bem, Sérgio? Entendi. Valeu. É só mesmo para reforçar que eu não vou estar retornando o vetor inteiro, né? Mas o endereço inicial, né? Como eu tinha colocado quando a gente viu aqui. Então, ele iria retornar o endereço inicial e aí eu ia poder acessar os outros, já que o vetor está sempre, né, com os elementos em posições sequenciais. Alguma outra dúvida, gente? Bom, só para a gente reforçar, né? Então, que a gente tem várias aplicações de ponteiro. Então, a gente até agora falou da principal aplicação dentro do que a gente viu até o momento, que é a passagem por referência, né? Mas, na verdade, a gente tem muitas outras possibilidades. Então, aqui só para exemplificar, né? Então, eu informei como lado do quadrado 3, e aí ele me deu a área 9, que seria 3 vezes 3, e o perímetro é 12, que seria 4 vezes, né, o valor desse lado. Então, 4 vezes 3, 12. Então, eu obtenho os dois daqui do main, mas eles foram calculados, né, lá na função cálculo que foi definida, né, que foi criada. Então, só para a gente ilustrar. E aí eu quero reforçar com vocês o seguinte. Esse ponto, né, que eu acabei de colocar aqui, quando a gente está falando aí de ponteiro, a gente está falando de um recurso que vai ser usado em diversas situações, e quando vocês estiverem fazendo estrutura de dados, vocês vão ver isso claramente, do como ponteiros são utilizados para essas situações das estruturas, das diversas estruturas que vocês vão aprender. Mas aqui a gente explorou essa questão da passagem por referência e a gente vai ter aí uma introdução dessa área de alocação dinâmica, com o uso de vetores, mas de modo dinâmico, né? Então, a gente vai ver isso no nosso próximo tópico, né? O nosso próximo conteúdo de aula, né? Nosso próximo tema é esse, a parte de alocação dinâmica. Então, na semana que vem é feriado, então a gente não vai ter a aula, né, no horário, nesse dia, mas eu já vou deixar o material, vou colocar provavelmente amanhã, já o material da outra aula, mas que na verdade vai ser só referente aí, né, ao dia 30, né, de abril.
Então, semana que vem é feriado, a gente não vai ter nossa aula nesse horário, né, nesse dia, mas eu já vou deixar o material como forma de vocês irem estudando e vou colocar algum exercício para vocês poderem aí praticar um pouco esse conteúdo, né, envolvendo aí ponteiros e a parte de alocação dinâmica. Então, só para reforçar esse ponto e reforçar, gente, estejam acessando o AVA, estejam olhando os materiais, o que for tendo de dúvida, vai perguntando. Então, não deixem acumular para a gente conseguir aí esclarecendo, né, todas as dúvidas que forem surgindo nesse período, tá? Então, apesar da gente não ter aula no horário, né, na semana que vem, qualquer dúvida que tiver, vai me mandando, vai perguntando, vai acessando os materiais, né, os materiais de estudo prévio, como forma aí de ir esclarecendo, tá? Tudo bem, então? Alguém tem alguma outra dúvida, algum outro ponto? Professora, só uma dúvida aqui. Eu poderia passar os dois por referência ou daria algum problema? Poderia, mas aí eu não teria sentido de ter o retorno, tá? Então aí eu teria que colocar como void e não retornar nada. E passar mais um parâmetro, né? Além do perímetro para passar a área. Então eu posso passar por referência quantos eu quiser, tá? Mas como a função ela já retorna um resultado, né? Ela já tem um retorno, então a gente divide dessa forma, mas poderia, sem problema nenhum, tá? Alguma outra Entendi. dúvida? Não, só assim, obrigado. Bom, gente, então eu vou finalizando aqui. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, né, me enviem, não deixem de enviar, né, vão aí sinalizando para eu poder ter esse feedback de vocês, né, do que vocês estão com dificuldade, do que precisa dar um reforço maior, então é só ir me passando. Então eu estou aí à disposição, estou acessando o AVA sempre, podem me mandar também dúvida por e-mail, né, e aproveitando também, né, a gente ainda tem um tempinho, só para falar sobre a questão da APS. Então, ainda não temos, né, uma resposta sobre como vai ser, como vão ser as avaliações, né, a V2, a V3, ainda não temos isso totalmente definido, mas com relação à APS, a gente vai ter, né, que seria atividade prática, né, correspondente aí a 2 pontos nessa segunda parte, a gente vai ter 2 atividades que eu vou estar passando para vocês e que vão envolver aí implementação, né? Então eu vou postar separadamente, né, essas atividades para vocês poderem fazer, poderem enviar e vão englobar aí esses pontos que a gente vai estar vendo agora. Então essa parte de ponteiro, alocação dinâmica e depois disso a gente vai estar trabalhando com os arquivos, né? Então provavelmente a gente vai ter uma atividade envolvendo ponteiro e alocação dinâmica e outra atividade envolvendo aí o uso de a manipulação de arquivos, tá? Então provavelmente vai ser desse modo, mas eu vou estar publicando isso no AVA, né? Colocando para vocês e a gente também vai reforçando esses pontos no decorrer das aulas, tá? Tudo bem, então? Tudo tranquilo? Então, sobre a questão de ser em grupo ou individual, eu vou definir, tá? Ainda não está totalmente definido, não.